Glória a Deus. O Rei está na casa. Aleluia. Glória a Deus. A manifestação do seu poder, da sua presença é real em nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Que bênção estarmos aqui adorando ao nosso Deus na beleza da sua santidade, exaltando o seu nome, porque Ele é digno de todo louvor e toda a honra. Aleluia. Meus queridos, essa noite Deus Ele já tem feito sinais, desde o finalzinho da tarde, com aquele momento de oração. Deus Ele já tem feito coisas maravilhosas, coisas indescritíveis. Deus já tem visitado corações, Deus já tem destravado destinos, e aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, ligassem seus dispositivos em João, capítulo 16. Glória a Deus. A começar do versículo 32, que diz assim: Respondeu Jesus: Agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, para cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. E o 33: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto tens feito em nosso meio, Pai. Queremos entronizar, Senhor, louvores a Ti, Senhor, essa noite. Ministra aos nossos corações aquilo que está em Teu coração. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos e já declaramos que o Espírito Santo tem total liberdade para falar aos corações e mente aqui essa noite. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, meus queridos. É interessante que na nossa vida, no nosso dia a dia, às vezes parece que são cenários bem diferentes. Estamos aqui na igreja, um culto abençoado, um culto profético, um culto onde há manifestações de cura, da presença de Deus. Mas logo mais o culto vai ser finalizado, iremos para as nossas casas. Aí temos aí a semana cheia de desafios, cheia de surpresas. Passa-se a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, chega-se de novo domingo. E durante a semana toda, alguns desafios que nós não sabemos que virão sobre as nossas vidas tentam nos fazer parar. De repente aquela notícia que a gente não esperava, ela aconteceu. Aquela situação que a gente não queria que acontecesse, aconteceu. E para nossa surpresa, coisas que a gente nem imaginou que ia acontecer, aconteceram e acontece. E quando isso passa a ser uma frequência relativamente alta de notícias, de frustrações, de perdas, de decepções, nós chegamos aqui na igreja, somente Ele sabe como nós estamos aqui. Eu não sei como foi tua semana,
como foi esse mês de outubro, o mês de setembro, como tem sido os teus dias, mas Deus sabe. Eu não sei como você conseguiu chegar aqui essa noite, mas Deus lhe trouxe aqui, porque Ele tem uma palavra para a sua vida. E quando nós estamos nesse processo, do dia a dia, das lutas diárias, Jesus, Ele está do nosso lado. Por mais improvável que o cenário possa apresentar, mas Jesus está do nosso lado. E aqui no livro de João, capítulo 16, que acabamos de ler, Jesus, Ele fala uma verdade dura, mas muito real. Vocês terão aflições. Vocês passarão por dificuldades, mas tenham bom ânimo. Dias difíceis virão sobre nossas vidas, situações complicadas. Interessante, quando isso acontece, isso deixa marcas, deixa traumas. E a principal marca de tantas situações desagradáveis é o medo. Parece que ficamos com medo de darmos o próximo passo. Será que eu estou preparado? Será que vai dar certo? Deu errado da primeira, da segunda, da terceira. E o quarto passo ou o quinto passo, eu não sei quantos passos você já tentou dar. E parece que surge aquele medo. Mas nosso Deus é aquele que tira o medo e nos permite avançar. Vivemos em tempos difíceis. Estamos vivendo em dias difíceis, guerras, essas alterações climáticas. Passou esses dias no noticiário, aquele furacão que saiu devastando casas, cidades, trazendo prejuízos financeiros, emocionais. Pessoas que construíram uma vida em determinado ambiente, determinado local, e de repente só tem um cenário de guerra. Tudo destruído, tudo desolado. E às vezes a nossa vida parece que está um cenário de guerra. São batalhas, são dificuldades, enfermidades. Mas nosso Deus, Ele está nos assistindo em cada detalhe das nossas vidas. E depois que passa a tempestade, temos um saldo de prejuízo, um saldo de marcas, de dores, de medo. E talvez o pior de todos, o desânimo. Toda a energia que você gastou, que você investiu, parece que foi minado. Acabou. O desânimo se manifesta de muitas maneiras. Com aquele cansaço, com aquela falta de coragem de enfrentar de novo os desafios. Tudo é difícil. E o desânimo abre portas para tristezas, para depressão, situações frustrantes. Mas Jesus, Ele não nos enganou. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. As aflições fazem isso conosco muitas das vezes. É difícil dar o próximo passo. E Jesus, Ele disse: mas tenha bom ânimo. Ânimo é motivação. Continue animado. Continue acreditando. O desânimo, ele é um desalento muito forte que acontece nas nossas almas. É como se fosse um inimigo que mora dentro da gente. Deus diz: avance, e aquele inimigo não vai. Ele diz: não vai. Dentro de nós você não vai conseguir. Vai ser difícil o próximo passo. E começa a mostrar todo aquele cenário de guerra de novo. Mas Deus disse: avance. E vivemos esse conflito. E Jesus, Ele sabia que os seus discípulos estavam vivendo aquele conflito, uma situação muito, mas muito difícil. E Jesus, Ele dizia: olha,
Eu tenho vos dito essas coisas, para que em mim, não no mundo, não nas pessoas, mas em mim vocês tenham paz. No mundo teremos aflições, mas o teu ânimo tem que ser maior do que essas aflições. A vontade de perseverar deve ser superior ao desânimo. O que significa que o desânimo bate realmente, e bate com força em nossos corações. Mas para nossa felicidade, o desânimo não é uma sentença final. O desânimo é e deve ser encarado por nós como uma situação temporária, uma situação de transição, e realmente é uma transição. O desânimo, ele não é invencível. O desânimo, ele pode ser vencido. Vencido com determinação, com fé, com resiliência. E quando nós estamos falando de situações como essa, de desânimo, dificuldades, e Jesus está no barco, e Jesus está conosco, parece até fácil falar, difícil é viver. E a história de Josué, lá em Josué capítulo 1, fala de uma situação que não é diferente dos nossos dias. Josué estava muito, mas muito bem amparado. Ele tinha um mestre por excelência, tinha um líder exemplar, tinha ao seu lado um mentor que falava com Deus, Moisés. O homem que tocou no mar, a autoridade que Deus deu foi tão grande para esse homem, que o mar se abriu. Ele representa em determinados cenários a figura de Cristo, libertando o povo do Egito, direcionando a terra prometida. Eu acredito que Josué estava muito feliz ao lado desse homem. Ele era um aprendiz, ele era um ajudante, ele estava lá do lado desse mentor o tempo todo, estava aprendendo tudo. Estava muito feliz, até que de repente chega-se a notícia: Josué, meu servo Moisés é morto. E Deus começa a transferir a responsabilidade de Moisés para Josué, para que ele desse prosseguimento à obra. Só que tinha um problema nessa situação. Ele, enquanto aluno, eu quero acreditar, e a Bíblia traz essas evidências, ele era um bom aluno. Mas agora liderar, mas agora conduzir esse povo com a promessa de levá-los à terra prometida. Ora, Josué estava lá com o povo e sabia que o povo era difícil. A gente vê nas histórias narradas nas Escrituras o como era difícil, murmurador, aquele povo, o povo de Deus, o povo que Deus ama. E de repente Josué entra em um conflito e bate um desânimo muito grande. Quando nós estamos amparados por alguma coisa, por uma situação, fica fácil dizermos que a gente vai conseguir resolver. Mas aquela referência, aquele ponto de apoio que você imaginava, ele não existe mais. Aí fica difícil. É como se não tivesse mais chão. E algumas pessoas colocam suas confianças de repente em um emprego, em uma estrutura, no cônjuge, na família, na comodidade de viver perto da sua família. Talvez algo que te motive. E de repente aquela situação que nos traz um certo conforto, uma certa disposição, aquilo é tirado. E agora? E foi exatamente isso que aconteceu com Josué.
ele não tinha mais o Moisés. Ele não tinha o Google que nós temos hoje. Não tinha as inteligências artificiais, onde você coloca lá suas perguntas e alguém responde. Josué não tinha nada de referência mais, só aquela experiência. E naquela época até a própria Bíblia não era tão fácil de ser transportada como nós temos hoje. Tudo era muito difícil. Só que existia alguns fatores que eu posso imaginar, dentre eles a comparação. De repente todo mundo estava vendo que Josué estava tão perto de Moisés e todo mundo já sabia: acredito que você vai ser o sucessor. E se Moisés fez 10, pelo menos, faça pelo menos os 10, 11 ou 20. As expectativas eram elevadas do povo. E quando nós somos comparados, isso não ajuda. Imagine agora Josué substituindo o seu antecessor Moisés, o homem que falava com Deus. E agora ele começa a olhar para dentro de si e ver suas limitações. Ele vê o cenário de expectativas. O povo cria expectativas muito elevadas, muitas das vezes em nossas vidas. Cria-se expectativas elevadas. Agora que você é crente, agora que você está indo para Maná, agora que você está fazendo isso, agora que você foi selecionado, separado, ungido, e começa a elevar as expectativas, Ora, Josué sabia das suas limitações. E a verdade é que naquele momento Josué estava vivendo uma situação que Jesus fala no Novo Testamento: vocês terão aflições. São muitas as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Aleluia. Eu imagino a conversa que Deus estava tendo com Josué naquele dia, ou naquela tarde, naquela noite. Josué apresentando as suas razões, mostrando para Deus: olha Deus, esse povo é difícil. Olha Deus, esse povo está muito acostumado com Moisés. Olha Deus, olha a minha estrutura. Olha, o pessoal está querendo já comparar, criando expectativas. Eu não vou conseguir atender isso. Eu acredito que a lista de não para Deus era elevada, porque Deus estava levantando Josué naquele cenário, no meio de desânimo, no meio de improbabilidades. Foi aquele cenário que Deus estava levantando ele para ele dar continuidade ao grande projeto. E de repente Josué, falando isso com Deus, em espírito, na sua mente, ou verbalizando, eu não sei. E de repente Deus brada. Josué 1:9. Deus cala aquela voz das desculpas, das dores, dos traumas, das preocupações de Josué. Tão somente, Deus começa falando para Josué: tão somente, diga comigo, tão somente. Mais uma vez, tão somente. E aí Deus ele já traz uma mensagem muito forte. Deus estava falando assim para Josué: você não precisa de muita coisa. Você não precisa de muita coisa para superar essa fase. Só presta atenção, só foque. Tão somente mantenha o foco no que eu vou falar. E Deus fala a primeira instrução: esforça-te. Diga comigo, esforça-te. Mais uma vez, esforça-te. Diga assim: eu me esforço. Eu me esforço. E Josué, nesse cenário,
ouvindo isso, pode ser simples. Quando alguém fala para você, continue animado quando tudo vai bem. Ah, ótimo. Está tudo perfeito, está tudo sob controle. Mas quando bate a escassez, quando bate a enfermidade, quando bate o desequilíbrio conjugal, quando bate problemas no trabalho, na vizinhança, quando bate a porta prejuízos, e alguém diz, se esforce. Parece uma loucura, parece uma pegadinha de Deus. Deus, tu não estás vendo essa situação? Eu ainda tenho que me esforçar um pouco mais. Não é simplesmente esforçar um pouco mais, é simplesmente focar na perseverança. Porque esforça-te foi a primeira instrução que Deus disse para Moisés. Esforça-te. E depois ele disse, tenha bom ânimo. Você não precisa de nada, Josué. Eu não preciso mudar a cor das estrelas, eu não preciso fazer o mar se abrir, eu não preciso fazer nada. Você só precisa dessas duas coisas. Se esforça e tenha bom ânimo, e tudo mais dará certo na sua vida. E às vezes a gente parece que quer uma lista de Deus. A gente às vezes apresenta uma lista de razões a Deus. Deus, eu estou desanimado, mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego, eu quero isso. Mas Deus, Ele está dizendo, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia. E quando Deus Ele fala, a tempestade se acalma. Quando Deus Ele fala, Ele vela para cumprir com a sua palavra. Aí depois que Deus deu as instruções para Josué, o que acontece? Josué toma posse daquela palavra. Ele se levanta e vive o seu propósito. E Deus honrou a vida de Josué. E Deus o abençoou e fez ele ir mais longe do que o seu antecessor. Ele só precisava dessa instrução. Resiliência. Exatamente isso. Deus falou isso para Josué, porque Deus viu no seu coração, talvez pequenininho, mas Ele viu uma semente de resiliência. Eu já trouxe esses exemplos aqui. Mas a resiliência é uma capacidade que é uma característica que todos os materiais ele tem. A capacidade de se flexibilizar, de se contorcer diante de uma força, mas retirar daquela força ele volta para a posição. É como se a gente estivesse tentando dobrar uma régua de aço. Ela consegue se flexibilizar. A tempestade, a luta, muitas das vezes faz nos encolher um pouco, mas tirar daquele peso, nós voltamos a caminhar livres. E Deus viu isso em Josué. Deus está vendo isso em seu coração. Josué não estava vendo isso, mas Deus vê em seu coração. Você é resiliente. Você, apesar das aflições, você vai vencer. Tenha bom ânimo. Aleluia. Isso nos traz um mistério dos pássaros. Me traz à mente uma indagação comum. Por que aqueles passarinhos? A gente às vezes passando aí na estrada, na rua, a gente vê ele em cima daqueles fios. E às vezes ele dorme e não cai. Ficam presos ali e não cai. Segundo a biologia, o segredo está na estrutura do seu joelho. Que quando ele se torce, ele se flexibiliza, ele trava suas garras. Ou seja, quando aqueles passarinhos eles ficam de joelho, ele segura. Mesmo dormindo, se ele tiver de joelho, ele não solta e ele não cai.
Interessante é que a vida do crente não é diferente. Quando nós nos dobramos de joelho diante de Deus, nós seguramos na promessa, nós ficamos firmes no propósito e nós não soltamos, e nós prosseguimos em frente. Nós aprendemos a descansar em Deus na oração. É na oração que nós conseguimos receber o alento, o renovo. É na oração que Deus se manifesta e manifesta seus desígnios para as nossas vidas. A igreja está vivendo uma nova fase. A partir de hoje teremos um momento de oração, e esse momento, mais do que nunca, é para que nós venhamos nos aproximar cada vez mais de Deus e segurar naquilo que Ele já entregou em nossas mãos. Os propósitos de Deus não serão impedidos, aconteça o que acontecer. Se você estiver de joelho, você já é vitorioso. Aleluia. Deus, Ele tem projetos, Ele tem planos para o seu povo. Planos de paz. Jeremias 29:11, que diz essa palavra que nós vamos ler em Jeremias 29:11. É uma palavra profética para você que chegou aqui, talvez desanimado, talvez abatido, desiludido, ferido, decepcionado, angustiado, atribulado. Muitas das vezes nos cenários mais improváveis, mais difíceis, Deus escolhe para apresentar qual é o seu desígnio para as nossas vidas. Há uma instrução de Deus. Só precisamos de foco. Não é uma grande lista que Deus está trazendo aqui de instruções complexas e que amanhã a gente já vai esquecer. A instrução é simples, mas é essencial. A instrução do céu, ela traz vida. Esforça-te, esforça-te e esforça-te e aleluia. Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Amém? Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. Foi noticiado nos meios de comunicação as famílias que ficaram desamparadas, tanto pela guerra quanto pelos furacões, a incerteza sobre o futuro. E quando nós estamos vivendo em dias difíceis, lutas travadas, a gente não consegue ver mais do que alguns instantes à nossa frente. A gente não consegue pensar no próximo mês, não conseguimos pensar no próximo ano, não temos uma expectativa de futuro, não temos esperança. Mas essa palavra Deus está dizendo para nossas vidas. Ele tem plano de dar esperança e um futuro. O futuro não é incerto, porque quando nós nos dobramos diante de Deus, as coisas caminham, as coisas são destravadas, destinos são destravados. A manifestação da sua glória confirma que Ele está conosco no barco. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui como um povo vencedor. Em Cristo Jesus nós somos mais. Em Cristo Jesus somos mais. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta que normalmente a gente faz no início. Você está feliz com Jesus? Você está feliz com Jesus? Apesar das tribulações, as dificuldades,
Amém? E Jesus? Já não era a mesma intensidade. As reações diante das tribulações, das dúvidas, de cada um é diferente. Por isso que existem os níveis, existem as fases. E nós temos algo a aprender com a tribulação. Existe, aleluia, glória a Deus. Existe sabedoria na tribulação. Existe aprendizado durante a fase do desânimo. E eu quero falar para vocês que quando nós estamos diante de situações como essa, nós estamos na iminência de mudarmos de fase. Quando as lutas batem com força e parece que o que restou foi o desânimo, o que significa que você está pertinho de transicionar para um novo estágio da sua vida. Amém? Quando Josué estava desanimado, e quando Deus traz aquele recado para ele, ele não sabia, mas ele estava sendo promovido de aprendiz para mestre. Ele não entendia o que ia acontecer, mas Deus estava elevando ele espiritualmente para a próxima fase, estava capacitando, estava revestindo ele para os próximos desafios. E não é diferente conosco, e não é diferente comigo, não é diferente com você. O desânimo é uma fase que antecede a grande vitória. Jesus, os discípulos estavam desanimados com aquela situação da morte, da separação. Jesus disse: olha, eu vou partir, vocês vão me deixar sozinhos, mas eu não vou estar sozinho, o Pai vai estar comigo. E ele diz mais: tenho dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus estava na iminência do maior projeto da vida, que era a libertação do povo, a salvação. Antes da salvação ser concretizada através da sua morte, ele estava vivendo dias difíceis. Josué, antes de conduzir o povo à terra prometida, ele estava vivendo dias difíceis, desânimo. Será que é por isso que você está passando por tudo isso? Assim nós cremos. A instrução do desânimo nos mostra que nós estamos somente a alguns passos de algo revolucionário acontecer em nossas vidas. Próximo nível, próxima estação já está batendo a porta. O inimigo está usando talvez as circunstâncias mais adversas para que você saia da posição, mas Deus está falando: fica firme, aguenta mais um pouquinho, e logo mais verás a glória e a manifestação sobrenatural de Deus, porque é um tempo de restauração. É um novo tempo, é chegado para a igreja do Senhor nesses últimos dias. Desânimos, dificuldades, sempre teremos. Mas quando ele bater com muita intensidade, significa que estamos a um passo do próximo nível espiritual. Revestimento espiritual, cura, libertação. E a visualização da glória e majestade de Deus. Aleluia. Então, quando nós estamos nessa fase do próximo nível, pertinho do próximo nível, nós só precisamos de duas instruções. As tribulações, ela pode vir de todos os lados, mas a resposta vem só do alto. É foco. Foco. Tão somente, fala comigo, tão somente esforça-te
e tem bom ânimo. Eu me esforço, e eu vou ter o ânimo que Deus está me proporcionando essa noite. Aleluia.